Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal voltado exclusivamente para a gente conversar sobre marcenaria, o que essa marcenaria pode fazer pelo seu escritório, como você pode crescer seu escritório, como você pode faturar mais através da marcenaria. Então, hoje o tema da nossa live é detalhes para o seu escritório crescer. Então, crescer, né, o nosso escritório, seja ele de arquitetura de interiores ou apenas de design de interiores. Então, hoje a gente tem uma grande preocupação, acredito que é minha e é de todo mundo, né, que é, né, o crescimento do nosso negócio, né? A gente quer melhorar, ganhar em faturamento, em cliente, em credibilidade. Então, isso é crescer e alavancar, desenvolver o nosso negócio. E sim, existem meios que nos levam a isso. Temos áreas, nichos, subnichos de especialidade que vão nos diferenciar, né, do mercado, dentro do mercado. E aí, nesse caso, essa é uma das maneiras que a gente consegue crescer o nosso negócio. E nesse ponto, a marcenaria é um desses poderosos fatores de especialidade que a gente pode acoplar ao nosso negócio, porque é um nicho ainda muito despreparado, ainda inexplorado, pouco explorado, e que cabe uma infinidade de habilidades e de modelos e de tipos de negócios. Então, eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em desenho, em criação e desenvolvimento de projetos de marcenaria. E no dia de hoje a gente vai falar como crescer o teu negócio através de uma especialidade. Como que eu consigo fazer o meu escritório crescer? Porque sim, eu fiz o meu escritório crescer com marcenaria. Eu digo isso para vocês porque eu sou uma prova viva, o meu escritório hoje é uma prova viva de que eu ser especialista me abriu muitas portas, continua me abrindo portas, me permite diversificar o meu negócio e me permite abrir outras possibilidades de serviço para mim mesma, sem que eu precise criar nada do zero ou aprender uma formação nova. Eu apenas estou me qualificando melhor, me especializando dentro daquilo que eu faço, daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho uma verdadeira paixão em desenvolver. Então, é possível sim, através de uma especialidade, você crescer o teu escritório. E nós vamos ver isso hoje, porque o que nós vamos falar de detalhes, eu tenho certeza, são esses detalhes pequenos, sutis, que parecem bobos, que você não deve estar fazendo, que você não está fazendo aí dentro do seu escritório, dentro do teu projeto, e que são eles que estão travando o seu desenvolvimento e impedindo talvez que você cresça o teu escritório, que você seja, né, mais qualificado nesse sentido e que você seja mais, na verdade, produtivo, rentável, lucrativo. Porque, na verdade, vamos ser muito sinceros, né? Eu amo o que eu faço. Mas se o que eu faço não me desse retorno, eu não poderia continuar fazendo. Então, eu continuo fazendo porque é lucrativo. Eu consigo fazer o meu escritório rodar com essa especialidade que eu tenho, que é o de detalhamento de marcenaria. E hoje, como é que eu sei disso? Como é que eu descobri isso, na verdade, né? Na verdade, a gente não descobre da noite para o dia. Eu, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi fazer um curso de gestão para desenvolver o meu escritório, porque eu queria mais do meu escritório. Eu precisava que ele faturasse mais, que ele crescesse, que ele se tornasse mais lucrativo, né? Para que eu pudesse, né, viver dele. E no curso de gestão eu achava que era apenas questões administrativas, afinal de contas eu tenho uma formação, uma graduação, eu sei exatamente o que eu faço e assim eu comecei a desenvolver. Só que para eu fazer esse curso eu precisei fazer uma análise do meu escritório, eu precisei analisar o meu escritório mais
em questões de números, né? Como é que ele se portava, e coisa que eu nunca fiz na vida, tá, gente? 20 anos de formada e nunca tinha feito isso. Precisei fazer e fiquei com o coração até na mão, né? Pra tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou encontrar, né? Que eu não vou gostar, etc e tal. A realidade é dura, né? Então eu fui fazer isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi o peso do projeto de marcenaria dentro do meu escritório de arquitetura? Eu comecei a ver em números, né, questão de quantidade de projetos, tipos de projetos, projetos que eu executava, tipos de serviço, né, que a marcenaria ela era responsável por quase 50% do meu faturamento. Aí eu comecei a entender aquilo dali, né, eu percebi o quanto que ela impactava de faturamento no meu escritório, o quanto de projeto de marcenaria que eu fazia, ou seja, né, era metade do meu tempo produzindo isso, o quanto de clientes que vinham para mim por conta da minha marcenaria e o quanto que ela fidelizava os meus clientes. Por quê? Se em números do que eu produzia, a marcenaria correspondia a 50%, depois do cliente dentro do escritório, ela fidelizava 90% dos meus clientes. Porque depois que o meu cliente via o tanto que eu solucionava, como eu solucionava e o que ele recebia, ele não queria me largar nunca mais. Então eu tenho muitos clientes que vieram pela marcenaria, indicação. Tenho clientes que estão já em terceiro, quarto projeto comigo por conta da marcenaria. E é assim que a marcenaria tem feito o meu faturamento. E obviamente, depois que eu enxerguei o peso disso dentro do meu escritório, eu passei a investir nisso. Eu passei a investir em me qualificar, eu passei a investir em estudar, entender qual era esse processo e diversificar quais eram os produtos que eu podia fazer através daquilo que eu já tinha habilidade, que eu era especialista. Comecei a mapear o que era o meu método de projetar, para que isso pudesse facilitar, para que eu criasse novos tipos de produtos que eu pudesse vender para os meus clientes e ofertar. E isso me fez enxergar assim, uma infinidade de situações, tanto boas quanto ruins também, né? Algumas deficiências que eu precisei corrigir. Então tudo isso eu reparei analisando a marcenaria dentro do meu escritório. E ela é, né, vou dizer, ela é ao que operou o grande, eu apostei nela para fazer a mudança no meu escritório. Então, há 4 anos eu iniciei esse processo e hoje, 4 anos depois, meu escritório muito mais maduro, com um faturamento mais sólido, constante, regular. Óbvio que não foi só a marcenaria, né, que eu precisei aplicar, né, gente? Isso entra uma questão de administração, gestão e marketing também. Mas eu tenho que ter um produto que sustente todas as ações que eu faça, que eu capte e eu tenha como, né, devolver isso para o meu cliente. Porque eu sou um escritório que é íntegro. Então, aquilo que eu ofereço é realmente aquilo que eu faço. E a marcenaria tem um papel importantíssimo nisso. E eu comecei a identificar o que é que na minha marcenaria tem o diferencial e que me permite fazer tudo isso. E hoje são os detalhes. Eu reconheço que detalhes sutis, que muitas vezes a gente acha que é bobo, que é frescura, que, sabe, que é chatice. Nossa, eu fui dada como chata em muitos, e até hoje tem fornecedor que vai me chamar chata. Mas essa chatice é a minha especialidade. É por isso que eu sou especialista e é por isso que eu projeto, porque eu sou chata nesse sentido. No quesito projetar, sou chata sim, bem chata. Mas são esses detalhes que provavelmente quem não está atento a eles não produz uma marcenaria de qualidade. Não troca, não sabe nem o que está fazendo, porque sim, muitas pessoas acham que projetam marcenaria, mas no fim das contas, na realidade, se você for esmiuçar o que está sendo produzido, o que está sendo entregue, ela simplesmente está fazendo um armário que qualquer pessoa que não tenha qualificação,
e tenha um mínimo de entendimento, vai poder produzir. E aí sim eu concordo que não há necessidade de se contratar uma pessoa dessa. Contratar um profissional que faz exatamente igual, do mesmo jeito, com o mesmo nível de solução que uma pessoa que não é qualificada e que não cobra por isso, eu iria em quem não vai me cobrar, vai ser mais barato. Mas se eu quero algo que é diferenciado, eu quero algo que seja diferenciado, se eu cuido do projeto, se eu tenho capricho por esse projeto e eu sei exatamente solucionar e reduzir, né? Eu reduzo o tempo do meu cliente, eu reduzo o desperdício do meu cliente de material, né? E de dinheiro para ele. Então isso vale eu ser contratada, porque ele ganha estando comigo, porque eu sou aliada a ele, né? Então, sim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está projetando. Eu não estou simplesmente projetando para ficar um 3D bonito no Instagram, né? A gente tem que ter um cuidado de consciência, de repertório, de saber para quem que a gente produz, o que a gente produz, o que é mais adequado, o que não é, porque não é tudo para todo mundo, não serve tudo para todo mundo, não é todo mundo que gosta da mesma coisa, as pessoas gostam de coisas diferentes. Ser um especialista para fazer isso para você é ganhar tempo, poupar dinheiro e principalmente poupar dor de cabeça. E a garantia de que você vai ter um projeto personalizado. É isso que a gente oferece. Eu ofereço projetos personalizados, eu ofereço solução para os meus clientes. E muitas vezes não, eu digo que 85% agora eu chutei, porque pela média do tanto que eu faço, porque eu não posso dizer que é 100%, porque nem sempre é 100%, mas 85%, tá uma média boa, eu consigo fazer com o mesmo custo que o meu cliente faria se ele não estivesse me contratando. Então ele vai contratar o moço da esquina que não tem especialidade e ele vai gastar X. Ele vai contratar a Gabriela que tem especialidade e ele vai gastar X. Porém, se você puser um do lado do outro, são infinitas as diferenças entre os projetos. Mas não porque é fresco ou é bonito ou é chique, não. É porque é funcional, é porque atende, é porque é a realidade da pessoa que precisa e porque é único. A gente quer personalidade, a gente quer exclusividade, a gente quer. É claro que eu quero, todo mundo quer, gente. Quem não quer? Então, dito isso, para mostrar para vocês que é possível, que é através de uma especialidade, da sua especialidade, que você faz o teu escritório crescer, que você faz o teu negócio crescer, a gente vai falar desses detalhes que parecem frescura ou chatice, como queiram. Eu separei aqui 3 tipos de linha de pensamento que são os meus 3 pontos de atenção máxima. São os meus 3 pontos de chatice. Alinhamento, continuidade e proporção. Não tem projeto eficiente sem esses 3 itens bem aplicados e analisados. E eles podem ser aplicados em vários momentos do nosso projeto. Vários momentos. Vou começar aqui pelo alinhamento. Gente, o que deixa um projeto, seja ele qual for, tá? Lindo, confortável, atrativo, que encanta os olhos, é quando a gente tem um alinhamento dos itens. A linha, que a gente fala alinhamento, ela traz conforto visual pra gente. E quando eu tenho conforto visual, o meu olho entende que aquilo ali é mais bonito. Então, aquilo me agrada mais. Então, quando eu falo alinhamento, é entender onde você está projetando. Eu vou dar um exemplo bem fácil, que é o que todo mundo tem. Se você vai projetar um armário numa sala, e toda a sala tem uma porta e uma janela. E cada porta e janela tem uma altura. Tanto a altura que ela acaba, quanto a altura que ela começa. Então, são 2 alturas que existem no ambiente. Se o teu projeto, ele não vai até o teto, se ele não vai encostar, vamos dizer que você vai fazer um móvel de TV,
e ele não vai encostar no forro, por qualquer que seja o motivo. E aí você tem que parar ele no meio do caminho. Atente-se, procure fazê-lo acabar em uma das linhas de alinhamento que já existe no ambiente. Ou a linha da porta e da janela que acaba, ou da janela que está começando. Por que isso? Porque na hora que a continuidade da altura do seu móvel com a altura da linha da janela ou a linha da porta. Isso dá um conforto visual pra gente que é impressionante e faz a sua marcenaria ela ter um destaque maior. Se você fizer um baixo, um alto, ela fica com cara de esquisita, ela dá uma confusão mental na hora de você perceber aquilo dali e ela não fica atrativa. Então, esse alinhamento que parece besteira é fundamental para a percepção dessa sua marcenaria. Ela é muito importante. E isso não precisa ser em questão da altura, né? A gente pode ir tratando aqui da altura das peças, como pode ser da altura dos detalhes. Uma placa de MDF, ela tem 2,85, né, de altura. Mas nem sempre você vai fazer ela inteira, porque senão ela não vai entrar na sua sala. Concorda? Se você está fazendo um painel de TV muito grande, você vai ter que dividi-la em algum momento. Se você tiver que dividi-la em algum momento, você vai ter que ter emendas. E aí nessa emenda você vai criar um detalhe, etc e tal. Também aconselho você colocar a emenda alinhado com linhas que já existem, seja da porta, seja da janela. Por quê? Nesse caso, eu não quero chamar atenção para esse item. Na verdade, quando eu alinho ele com a altura da janela, eu disfarço ele. Então, você entende que o mesmo raciocínio de alinhamento, com a mesma linha num ambiente, eu tenho dois efeitos diferentes. Um destaca e o outro disfarça. Mas tudo depende do impacto que você quer causar, né? Do seu objetivo. Então, esse alinhamento da questão da emenda, da questão da altura, ela é essencial e ela vai causar um diferencial gigantesco na tua marcenaria. E muitas vezes existem pessoas que não sabem que é isso que é o detalhe. Tem gente que às vezes faz apenas e deu sorte, que bateu, que casou, né? Um alinhado com o outro, aí ficou maravilhoso. Quando você vai repetir, não dá o mesmo efeito. E você não consegue descobrir por quê. Eu tô te dizendo o que que é. É falta de alinhamento. Por acaso em um projeto você alinhou a sua marcenaria ou o detalhe da tua marcenaria em algum ponto de atenção de alinhamento que já existe na casa, no ambiente, e num outro momento você não fez isso. E aí quando você faz isso, você ganha em estética a marcenaria. E quando você não faz, você diminui a estética da sua marcenaria. São opostos. Então a gente tem... esse é o básico desse alinhamento, para mim é o básico do básico. Outro tipo de alinhamento é quando a gente tem alinhamento dos recortes, né, dos bits. Às vezes você cria um ripado, você cria um ripado que seja vertical e aí você tem um detalhe de forro. O forro do seu ambiente é detalhado, tem uns volumes, tem uns recortes. Você tem que se atentar nesse alinhamento para que ele não saia do enquadramento. Então você enquadra ele numa moldura, é igual um quadro, gente, que você está construindo. Você vai fazer uma moldura de um quadro, então se aqui em cima no forro ele tem um detalhe, eu vou acompanhar esse detalhe, aí eu posso criar mais diferenciais e mais detalhes com isso. Então esse alinhamento valoriza a tua marcenaria, que você não faz noção do tanto que você consegue, né, ganhar. E outra questão de alinhamento é quando a gente utiliza o mesmo raciocínio na hora de aplicar puxadores ou detalhes ou acessórios na sua marcenaria. Gente, quanto que eu vejo de marcenaria, principalmente de cozinha, que tem muitas, né, compartimentos, muita porta, muita gaveta, muita basculante, que eu vejo que tem um monte daqueles puxador alinhado, que é perfil, né, de alumínio, que é retinho, e aí de repente ele vem numa linha e de repente, ao invés dele continuar aqui, ele joga pra cima, aí depois ele desce, vai de novo. Gente, pelo amor de Deus, como que aquilo
quebra a estética daquela marcenaria. Uma marcenaria simples, que tinha tudo para ficar mais interessante por conta de um alinhamento pensado, é totalmente destruído porque eu tirei esse alinhamento. Gente, é uma besteira para quem olha de fora, para quem não projeta, mas o resultado é comprovado que ele existe. Se eu tenho e eu posso fazer isso. Por quê? Porque sou eu que estou projetando essa bendita dessa marcenaria. Então, se sou eu que estou projetando, eu posso dizer aonde eu quero o puxador e onde eu não quero o puxador. As gavetas, elas têm alturas, eu posso regular a altura para que case uma com a outra. Se não casar, a gente faz casar. Nesse momento aqui, a gente pode fazer casar, a gente faz um casamento arranjado. Literalmente. Por quê? Isso vai trazer esteticamente uma valorização para o teu projeto. E é por conta do conforto visual, né, da proporção que aquilo dali ganha. Então é um item que é uma besteira, que não onera, que não barateia, ou seja, você vai ter que ter isso ali. E por que não fazer de forma melhor? Por que não fazer de forma a valorizar uma marcenaria? Por que não cuidar com capricho dessa marcenaria? Por que não proporcionar um retorno fantástico para a pessoa que te contratou? E por que não ser reconhecida como uma pessoa que tem este capricho? E por que não faturar com isso? Eu não sei o motivo de não se fazer isso. E é por isso que eu faço. Por todos esses motivos listados anteriormente. Então, gente, é uma questão de alinhamento. Não deu? Cria uma situação para conseguir o alinhamento, seja vertical, seja horizontal, não importa. Você consegue, você tem meios para que isso ocorra, para que isso aconteça. É possível. É possível que isso aconteça. Eu estou te dizendo que eu faço isso nos meus projetos. Se você procurar os meus projetos, você vai ver isso acontecer mais de uma vez, de formas diferentes, mas com o mesmo raciocínio. Por quê? Porque é o que resolve, é o que dá diferença. E é aí que eu encanto os meus clientes. E é aí que eu posso dizer que os meus clientes vêm até mim por conta da minha marcenaria, por isso. Porque eles sabem que esse é o capricho que eu vou ter no projeto deles. É o mínimo que ele vai receber de mim. É o mínimo. Então, esse é o alinhamento, tá? O alinhamento, vocês viram, o alinhamento ele pode ser tratado tanto com relação à altura, com relação às emendas, com relação aos detalhes, recortes, puxadores. Em cada um desses subitens eu posso tratar o meu alinhamento em fazer um alinhamento único dentro do ambiente, combinando marcenaria com a alvenaria, combinando marcenaria com elementos de portas de correr, quadros, boiseries. Então, assim, recentemente eu tô acabei de produzir um projeto em que o painel da minha marcenaria, o limite dele é a altura da boiserie da parede que está do lado. Não tem como não ser assim. Por quê? Porque eu testei diferente e ficou horrível. Na hora que eu nivelei e coloquei alinhado, ganhou uma elegância que vocês não fazem ideia. Até porque essa boiserie é numa parede, mas todas as outras paredes têm a mesma altura. Então você cria uma linha única dentro do ambiente e aquilo traz tranquilidade, transmite tranquilidade para quem está entrando no ambiente. Entendeu? Eu não preciso fazer altos e baixos, deixa isso para quando a gente for colocar adorno, planta, aí a gente abusa disso, mas na marcenaria não faça isso. Não faça, porque o ideal é o alinhamento, tá? Então, alinhamento fechado. Tatua isso, gente, na memória de vocês e passa a produzir com isso, que vocês vão ver como é que vai dar o jogo e a qualidade da sua marcenaria, do teu projeto,
É detalhe simples, tá? Segundo item que a gente precisa dar é continuidade. A continuidade, ela meio que se funde, ou ela é uma subdivisão do alinhamento. Por quê? Continuidade é você ter esta linha de continuidade tanto na tua marcenaria quanto dentro do teu espaço. Então eu vou casar marcenaria com espaço. Então é a mesma questão da altura de baixo é um aparador, vou colocar ele próximo à altura da janela. Tem uma porta de correr, vou nivelar com cima. Tem uma boiserie, vou nivelar com a boiserie. Puxador na marcenaria, vou criar uma linha de continuidade na marcenaria. Aí a continuidade eu consigo colocar ela dentro da marcenaria. Vertical, vamos fazer uma linha de continuidade, então eu faço de cima e embaixo. Tudo isso que todos esses itens que eu estou falando, eles são itens que proporcionam uma tranquilidade no olhar visual. E isso daí, ela proporciona uma valorização da tua marcenaria. Esteticamente, isso é um ganho. Isso a gente está tratando de item estético, tá? Que facilita e que resolve uma marcenaria. Então, a questão da continuidade tem encaixe de peças, combinação de materiais. Então, a combinação dos materiais diferentes. Vamos dizer que você vai usar 2 tipos de material numa marcenaria. Como é que eles vão se encaixar? Em que nível de detalhe ele vai encaixar? Ele está seguindo uma linha, né, de continuidade e aí então você interrompe e começa outra? Isso é dar continuidade no desenho, é uma continuidade de desenho. É igual filme ou série, né, que você vê e fala assim, erro de continuidade. Porque tem uma cena que foi gravada em que a pessoa está usando um colar e na cena seguinte, que é a continuidade dessa, ela está sem o colar. Erro de continuidade. A marcenaria tem a mesma coisa. Então eu tenho que saber como que eu faço a transição de um material para o outro, dando continuidade no desenho, dando continuidade no detalhe, dando continuidade, sabe, no estilo que eu estou proporcionando, que eu estou propondo ali. Tá? E outro tipo de continuidade, não só naquilo que eu estou projetando ali, se eu estiver fazendo uma marcenaria complementar. Imagina que na sala já tem uma marcenaria, mas eu tenho que acrescentar algo a ela. Nesse momento, a nossa atenção para continuidade e alinhamento, ela tem que ser redobrada, porque a transição para que esse novo item criado não destoe ou não fique parecendo um puxadinho, é muito grande. Então a gente precisa cuidar para que o complemento, né, o encaixe dessas novas peças, ele seja harmonioso. E isso é continuidade. Eu tenho que reparar qual é o tipo de desenho que já existe, quais são as linhas de acabamento, quais são as alturas, aonde é o estilo, a largura, a espessura, e aí eu vou acompanhar e dar continuidade. Claro que eu posso imprimir um caráter diferenciado para marcar, mas existe uma continuidade, uma transição harmônica entre essas duas partes. E isso faz toda a diferença numa marcenaria. E quem sabe fazer isso se diferencia de quem não sabe. Porque quem não sabe vai fazer um puxadinho ali naquela sala. E aí você fica com cara de remendo e a gente não fica satisfeito. Agora, quem sabe fazer isso, você vai chegar e não vai dizer que aquilo ali é um complemento. Você vai jurar de pé junto que foi tudo feito, elaborado, criado e executado na mesma época. Esse é o trabalho de um especialista. E é para isso que a gente se torna especialista, tá? Para poder resolver esse tipo de situação. E resolver com qualidade, resolver com solução criativa, bonita, funcional, estética, entendeu? Isso é o que a gente faz. Então, é para isso que a gente se torna especialista. As linhas visuais, eu já falei que é a questão do alinhamento, mas na continuidade a gente continua a mesma coisa, tá? Atenção às alturas de portas, janelas, forros, detalhes de parede, boiserie, ripados.
atenção a isso e harmonize com a tua marcenaria. E o terceiro item, né, dessa tríade, vamos dizer assim, dessa tríade da chatice que eu falo, é a questão de proporção. A proporção da tua marcenaria dentro do espaço, a proporção da tua marcenaria dentro desse ambiente, ela é essencial para que você tenha uma marcenaria de qualidade, que você produza algo que seja desejado por outras pessoas. Que a palavra é essa, tá? Você tem que criar objetos de desejo para as pessoas. É isso. Gente, quantos Instagrams que a gente segue e que a gente olha para aqueles projetos e eles são objetos de desejo, seja de reforma e principalmente de marcenaria. Você acha que eles não usam técnica? Vocês acham que eles não usam elementos para alcançar aquele resultado? Óbvio que sim, claro que sim. E eu consigo listar para vocês todos eles. Esses 3 que eu estou listando para vocês aqui são alguns. Então, nesse momento da proporção, é um momento de muito feeling de quem está projetando, tá? Não é qualquer um que consegue. Você tem que estudar a volumetria do espaço para fazer ela combinar com a volumetria que você está propondo, para não propor uma marcenaria grande demais, que vai ficar pesada, não projetar uma marcenaria pequena demais, que vai ficar com cara de fraca, de frágil e de pobrinha. Não projetar algo que vai atrapalhar a passagem, etc. É na medida que a gente vai projetar isso. E isso é uma sensação de proporção. É em função do tamanho do espaço, da altura, da cor que você está usando, do material que você está usando, daquilo que tem próximo a essa marcenaria. Isso tudo tem que ser levado em conta para fazer essa marcenaria. E nesse momento que você está criando a volumetria, você pode usar dos cheios e vazios, que é um recurso maravilhoso para a gente trabalhar a proporção na marcenaria. Cheios e vazios significa você ter espaços fechados e abertos, onde você vai ver algo que é vazado, tipo um nicho ou uma prateleira ou algo de vidro, e algo que seja fechado por uma porta, uma gaveta ou um basculante. Então, isso é trabalhar cheios e vazios, e isso equilibra muito qualquer desenho de marcenaria. Sempre que você puder, você conseguir colocar isso, empregar isso na tua marcenaria, vai ser um ganho impressionante para o teu desenho, tá? E esses 3 itens, esses 3 pontos que eu listei para vocês, gente, aplica hoje no seu projeto e me diz depois o que foi o resultado, se você não vai encantar os teus clientes. E eu falo isso, gente, porque eu passei por isso. Eu senti na pele, sabe? Eu testei em mim, no meu escritório, tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Recentemente eu teria uma infinidade de cases para falar pra vocês, de exemplos, mas eu vou listar, assim, 2 que são bem significativos. Um deles foi de uma cliente que me ligou, fui lá fazer o segundo projeto dela. Ela era uma cliente que, quando me conheceu, por indicação de uma amiga, ela teve muita restrição. Por quê? Primeiro porque ela era acostumada com outro profissional que parou de trabalhar e ela teve que ir para outro. E ela teve muita insegurança, porque ela, além de ser insegura, ela não conseguia visualizar. E na época a gente não tinha 3D para facilitar a vida dos nossos clientes, nem a nossa. Então era tudo na mão e no quesito eu te explico, acredita em mim. Era assim. Então ela teve muita dificuldade. Então o início do processo de trabalho foi bem lento e difícil, até ela ganhar a minha confiança, até eu ganhar a confiança dela, ela ganhar a minha confiança, né? E ela, graças a Deus, ela ganhou, porque desenvolveu um excelente trabalho, ela é uma pessoa maravilhosa, tanto que eu fui pro segundo apartamento dela, segundo trabalho, e eu fui desenvolver um trabalho. Ela falou assim: Gabriela, olha só tem uma coisa. Ela nem me chama de Gabriela não, me chama de Gabi.
Ela falou assim, Gabi, tem uma coisa, eu quero que você desenhe a minha marcenaria. Aí eu falei assim, uai, mas óbvio que sou eu que vou desenhar a tua marcenaria. Quem mais seria? Ela, não quero que a sua equipe desenhe marcenaria. Eu quero você que desenhe, porque eu gosto do seu traço de marcenaria. Eu gosto do seu desenho de marcenaria. Eu confio no seu desenho de marcenaria. Gente, isso é o reconhecimento de que eu sou uma especialista. Porque tudo que eu produzi para ela e tudo que ela já viu meu produzido, ela reconhece que fui eu que fiz. Eu deixo um rastro, né, um traço, uma identidade ali. E ela quer isso. Então, você vê, a minha cliente, ela retornou para o meu escritório porque ela quer a minha marcenaria. Ela quer que eu desenhe para ela. Ela quer que eu solucione para ela. Ela quer o meu produto. Ela não quer o produto de outra pessoa, ela quer o meu produto. Então, é nesse momento que a minha marcenaria fideliza os meus clientes. E com essa fidelização, o meu faturamento ele se mantém. Eu estou cuidando do meu faturamento. E é isso que a gente tem que cuidar mesmo. Não vamos ser hipócritas e achar que a gente tem que viver de marcenaria por amor. Não, eu amo o que eu faço, gente. Amo, tem verdadeira paixão. Quem convive comigo, quem é meu cliente, sabe disso. Mas eu tenho que viver, tá? Eu não vivo de brisa nem de energia solar. Então, a gente tem que trabalhar para viver também. É um negócio isso aqui, né? Então, esse é um exemplo, foi um dos exemplos que me abriu os olhos para o poder que eu tenho nas mãos e que eu nem estava reconhecendo. Outra situação foi uma cliente que me pediu para que eu avaliasse um projeto de marcenaria que o marceneiro dela, da família, há anos, séculos, fez para ela. E aí eu olhei, era um volume enorme, tá? Era marcenaria para casa inteira. Aí eu falei assim, Jesus, vou ter que avaliar e detalhe, né? Eu tenho certeza, me conhecendo, eu não vou só olhar e dizer que tá bom. Eu vou querer dar um pitaco, eu vou querer botar meu dedinho. E eu não posso criar uma saia justa. Então eu ofereci para ela, de prestar o serviço para ela de consultoria nessa marcenaria. Eu ia analisar, avaliar tudo que estava sendo produzido, tinha sido produzido, e ia pontuar alguns ajustes que eu achasse, que eu julgasse necessário para melhorar aquilo que estava sendo feito. E eu não ia detalhar, eu não ia fazer nada, e eu não podia mudar o desenho, eu podia fazer ajustes apenas. Isso é uma consultoria de marcenaria. E ela me contratou para isso. Ela falou assim, ótimo, perfeito, é o que eu quero. E aí eu fui fazer esse ajuste. Eu sentei com o marceneiro e tal. E um que me chamou muita atenção foi o painel, justo o painel de marcenaria no quarto dela, do quarto do casal. Era um painel que fazia a divisão, era um painel que era uma parede, na verdade, né? Ele fazia a divisão do quarto com o closet dela. E existia estes itens que eu acabei de listar para você, estavam lá. Obviamente, o painel, ele não conseguia ser inteiro, né? Uma parede inteira de 2,5 por 2,5 de largura por 2,5 de altura. Não tem um painel desse tamanho. Então, ele tinha recortes, ele tinha emendas. Só que, o que o marceneiro fez? Dividiu em 3 partes. Pegou 3 partes, pedaço desse tamanho, dividiu em 3 partes. Botou ali e tá bom. Na hora que ele dividiu em 3 partes, gente, na parede daqui tinha uma porta, na parede de cá uma janela. Quando ele botou 3 partes, a parte mais alta ficou aqui e a parte da janela aqui. Aquilo quebrou a parede inteira, o conjunto, ficou um horror. Ia funcionar? Ia, claro que ia, mas eu pedi a ele, falei assim, posso ajustar aqui? Sobe a emenda no alinhamento da porta com a janela, mantém a mesma largura que você estava propondo, e aí onde tinha a porta de entrada, ele não colocou o mesmo detalhe, ele não deu continuidade ao desenho. Então ele interrompeu, ele em cima tinha um detalhe inteiro de parede a parede, aí aqui ele vinha com detalhe, parava, tinha a porta e ele continuava, e era esquisito. Eu falei assim, então, na porta você faz uma mesma linha de continuidade, o mesmo detalhe que você está fazendo para aparentar, né, aparentemente não camuflar essa porta? Aí ele, tá bom. E ele tinha colocado um puxador daqueles de porta de vidro, deste tamanho,
sabe, de inox, tipo assim, chegava antes do que o painel. Aí eu falei assim, então, vamos mudar o puxador, porque esse puxador não tá dando continuidade. O que eu fiz? Eu coloquei um puxador cavado, alinhado, tirei o puxador de inox. Gente, eu fiz 3 pedidos bobos que pro marceneiro me chamou de chata naquilo ali, eu tenho certeza. Ele olhava pra minha cara e falava assim, tô acreditando que ela tá pedindo isso. Que diferença que vai fazer 5 centímetros pra cima ou pra baixo? Que diferença que vai fazer? Gente, eu juro, a diferença foi gritante. Na hora que você olha um e depois olha o outro, você tem um impacto, você não sabe onde está a porta direito da entrada, você acha que é só um painel grande que está camuflado e você percebe que dá um conforto, né, na linha visual, dá uma continuidade, é a mesma altura de porta, bit, janela e cortina. Gente, deu um conforto, né, uma sensação de acolhimento que é absurdo. E eu só pedi para ele ajustar um alinhamento e uma continuidade. Então, vocês entendem como que isso, para minha cliente, ela olhou e ela falou bem assim, eu não sei o que você fez, mas assim, tá muito mais bonito. Porque quem não é da área não sabe o que está acontecendo ali, sabe que está incomodando, mas não sabe o que é. A gente sabe o que é que está incomodando. E vocês vão ouvir de muitos marceneiros falar que você é chata, porque você pediu para alterar 5 centímetros na posição de um bit. Mas não tem problema, porque no final, quando ele entregar o que você está pedindo, ele vai entender o porquê que você vai. E se ele não entender, não tem problema. Quem tem que ficar satisfeito é o teu cliente final. Mas isso vai fazer com que a sua marcenaria seja reconhecida, seja vista como uma marcenaria de qualidade. E é isso que a gente quer. É ter essa especialidade, acrescentar essa especialidade dentro do teu escritório, é que vai fazer o teu escritório crescer. É isso que vai fazer o teu faturamento aumentar. Porque quando você der essa solução, quando o teu olho estiver treinado a ponto de você, em 2 segundos, identificar o erro e corrigir, você vai ganhar tempo, produtividade, lucratividade e resultado. Tudo vai ser elevado dentro do seu escritório. E quando isso cresce, não tem como o teu faturamento não crescer, não tem como o teu escritório não crescer. Você vai crescer. E as pessoas vão vir atrás de você porque você resolve, porque você entrega coisas, produtos de qualidade. Não tenha dúvida. Isso não precisa nem de pós-venda, porque isso vai acontecer naturalmente. Você vai fidelizar o teu cliente. E isso é uma habilidade de você diversificar também o teu produto dentro do escritório. Olha só, eu vendi para uma cliente uma consultoria de marcenaria. Eu não desenhei projeto para ela, eu fiz uma consultoria de marcenaria. Que eu sabia que ia resolver, porque eu já tinha identificado, a gente bateu o olho, eu abri rapidamente os arquivos que ela me mandou, que foi um monte, e eu falei assim, não, isso aqui pode tirar, isso aqui pode tirar, às vezes assim, fácil. E depois eu só expliquei para o marceneiro em uma reunião com ele, com um croquis, expliquei, ele entendeu, fez e ficou lindo. Lindo, lindo. Então, gente, quando esses detalhes que parecem frescura, que parecem supérfluos, que parecem fúteis, mas que são sutis e que são realmente o que desenvolve uma boa marcenaria, é o que vai fazer o teu escritório crescer, é o que vai fazer você se diferenciar no mercado, é o que vai fazer você conseguir ter novos produtos para oferecer ao mercado e com isso faturar mais dentro do seu escritório. Sem precisar fazer um novo curso de formação, de graduação, de pós-graduação, tá? Você vai mudar isso e eu garanto a você que você vai alcançar isso, tá? Porque esses detalhes são exatamente o que nos tornam tão especialistas. E eu quero que, assim como eu, mais pessoas tenham esse
olho de observação diante daquilo que a gente produz. E é por isso que eu compartilho isso. Por isso que eu tô aqui toda terça-feira compartilhando. Viram a chave dentro do nosso escritório. Eu virei a chave do meu escritório com marcenaria, gente. Ela é a responsável pela transformação e pela conquista de estabilidade no meu escritório. Ainda tenho muito que caminhar pela frente, porque eu quero sempre mais. Eu acho que pode mais. Acho que tem mais para eu melhorar. Sempre tem. Mas eu consegui muitas coisas com a marcenaria. Muitas coisas. Então, eu sei que isso é uma ferramenta que a gente pode usar usar e abusar sem medo. E os nossos vídeos, os nossos conteúdos são para isso, para que vocês alcancem o que eu também alcancei, para que você melhore aquilo que eu também já melhorei. E para que você, quem sabe, né, enxergue mais do que eu enxerguei. Porque eu não quero que você enxergue só o que eu vi, eu quero que você enxergue mais o que eu vi. A gente está aqui abrindo um leque de possibilidades, tá bom? Então, deixo vocês hoje com esses meus 3 pontos de chatice na análise da minha marcenaria, das marcenarias que eu produzo ou de qualquer marcenaria, mas são 3 chatices que resolvem e transformam uma marcenaria. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Se inscreve, porque toda semana temos conteúdo novo. Então, muito obrigada pela presença de vocês e até